Ultimamente houve uma mudança legislativa tributária muito relevante e as empresas, especialmente as empresas voltadas ao agronegócio, indústrias que têm exportação, eu já explico por quê, estão extremamente preocupadas, que é a MP 1227, agora do dia 4, que simplesmente, dentre outras coisas, proibiu que se utilizasse créditos de PIS/COFINS para o pagamento, ou seja, compensação com outros tributos quaisquer administrados pela União, por exemplo, imposto de renda, CSLL, contribuição previdenciária. E através dessa MP, que já está em vigor, portanto, as empresas que acumulam esses créditos, né, de PIS/COFINS, que são bem relevantes, algo em torno, para vocês terem uma ideia, de 9,25% do valor dessas saídas, não podem mais ser usados por pagamento de outros tributos, como eu já disse. Qual é o problema disso? O problema é que várias empresas, de acordo com suas atividades específicas, não têm saídas que geram o pagamento, a obrigação de pagar o PIS/COFINS, mas elas então ficam com crédito. Então, na prática, é como se o governo estivesse confiscando, acabando com esses créditos, porque eles não vão poder ser utilizados. Então, todas as empresas que têm atividade exportadoras, porque na exportação não incide essas contribuições sociais, ou seja, o PIS e a COFINS, as empresas vão acumular créditos comprando insumos, comprando os produtos, industrializando, e depois não vão poder utilizá-los, porque elas não têm, se vendem somente para o mercado exterior, saídas de PIS/COFINS, vocês entendem? Então, por isso que essa MP tem um impacto tão grande de bilhões, talvez na casa de 60 bilhões a CNI está estimando, e para alguns maior ainda. E o pior ainda é que pegou as empresas de surpresa. As empresas usam esses créditos para equilibrar o seu fluxo financeiro de caixa. Então, de uma hora para outra, elas vão ter esses créditos escriturados, guardados nas suas contabilidades, mas não vão poder usar com os tributos que já vão começar a vencer. Sem poder se planejar, sem poder ter realinhado os preços, porque é óbvio que isso vai acabar indo para os preços, os consumidores vão acabar sentindo os efeitos, toda a cadeia, alguém vai pagar isso, né? Então é um problema muito grande. Então, que é nefasta essa MP e que afeta frontalmente a economia e tem a potencialidade de gerar, inclusive, inflação, porque as empresas vão repassar, sim, esses custos. Setores relevantes como combustíveis, agronegócio, todos os setores exportadores, as indústrias, vão, sim, fazer esse rebalanceamento. E o que vai acontecer? Pressão inflacionária. Mas nem esse é o ponto que eu quero falar aqui para vocês. Eu quero falar da tremenda ilegalidade dessa MP. Como se não bastasse ser um desastre econômico e tributário essa MP, ela é completamente inconstitucional. E refletindo aqui com meus colegas do escritório, especialmente o Igor Zibet, que é um dos sócios do MZ mais especializado nessa matéria tributária, a gente já de antemão chegou à conclusão que essa medida fere frontalmente o primeiro dispositivo básico das próprias medidas provisórias, o artigo 62 da Constituição, porque está lá que o presidente da República até pode editar MP com força de lei, mas somente em caso de relevância e urgência. E aqui eu pergunto, qual é a urgência? Qual o motivo que autorizaria atabalhoar todo esse processo, fazer isso já incidir imediatamente para que as empresas tenham esse aumento tributário incrível, sem que o Congresso possa deliberar? A impressão é que dá que o governo sabedor, que vai ter muita dificuldade com essa medida, quis já atabalhoar o processo para já ir tendo esse reforço imediato no caixa na arrecadação, que, frise-se, reiteradamente tem sido recorde de arrecadação, mas, por outro lado, infelizmente, os gastos públicos só sobem. Nós temos um aumento claro aí do déficit orçamentário, todo mundo sabe, basta olhar a imprensa. Então nós temos um problema enorme nesse aspecto. Ou seja, não há urgência, é evidente que não há. Também poderíamos falar que também relevância. A relevância nasce para uma MP muito conectada com a urgência também. Algo para ser relevante, ele precisa ser agora. E é claro que esse assunto poderia sim ter vindo através de um projeto de alteração legislativa, de iniciativa do Executivo, como manda a Constituição, que vá para as casas do Congresso Nacional, ou seja, Senado e Câmara de Deputados, para eles deliberar e votar a matéria. Como é íncito a democracia, né? É o Legislativo que legisla.
As MP são um problema gravíssimo que nós temos aqui no Brasil, porque elas são mal utilizadas governo após governo, não importa a orientação partidária e política, infelizmente. Então aqui é outro exemplo. E além disso, um outro problema claro de constitucionalidade dessa MP 1227 é que, evidentemente, pessoal, ela não respeita um princípio básico constitucional para evitar que as empresas sejam pegas de surpresa, como eu recém falei, que é exatamente o princípio da anterioridade. E para as medidas provisórias, a gente sabe, lá por força do dispositivo do artigo 195 da Constituição, esse princípio ele é um pouquinho mitigado, ele não é normal como é para os outros tributos, no sentido de que somente no próximo exercício esse aumento tributário pode ocorrer. Aqui é a anterioridade, como eu disse, nonagesimal. Eu tenho que, no mínimo, esperar 90 dias para isso iniciar os efeitos. E essa MP não, ela veio à tona dia 4, ou melhor, dia 3, se não me engano, mas dia 4 já estava produzindo efeitos. Hoje, por exemplo, as empresas já estão com esse cenário nefasto. Então pegou todo mundo de surpresa, consultores, tributaristas, economistas, as empresas, todo mundo. Então ninguém sabe o que fazer. Então me parece que há sim uma clara ofensa a esse princípio constitucional que defende os contribuintes na medida que eles não podem ser pegos de surpresa, vocês entendem? Isso fere, detona todo o sistema e equipara essa medida provisória com um verdadeiro confisco. Imagine, se as empresas têm escriturados nos seus balanços esses créditos, e de uma hora para outra não pode utilizar mais, vão ter que começar a pagar tributos que antes não precisariam, porque tinham os créditos. O governo não estava fazendo favor nenhum. Esses créditos já surgiram porque as empresas pagaram por isso quando adquiriram insumos. Não é? Então agora não pode usar mais. E se a empresa não tem saída suficiente de PiscoFins, não vai conseguir utilizá-los. Isso é um horror. Né? Desculpa estar um pouco comovido, mas esse assunto é um absurdo. Realmente fazia horas que eu não via uma legislação tão absurda, inconstitucional. Além disso, a CMP não trata só disso. Ela restringe ainda a utilização de créditos presumidos, tá? Que são outras modalidades que o sistema acaba criando para corrigir desalinhos, problemas. Porque há situações nas quais as empresas adquirem insumos e não têm o crédito inteiro, porque quem vende tem uma sistemática tributária diferente. Regime monofásico ou a sistemática cumulativa do PiscoFins e por aí vai. Então era óbvio que eu tinha que presumir esse crédito para equiparar na cadeia, porque senão as empresas só iam começar a comprar insumos de algumas empresas, o que era péssimo para a economia, muitas vezes até para as menores. Então, na medida que também que o governo restringiu esses créditos presumidos, de novo confisco, pegando os contribuintes de surpresa, sem respeitar a anterioridade nonagesimal, numa MP que não é urgente, muito menos relevante. Aliás, relevante talvez para engordar ainda mais os caixas do governo, talvez seja. Agora, para detonar o sistema econômico do meio empresarial, eu não vejo relevância nenhuma. Então esse assunto é bastante sério e ele tem que ser corrigido. Além disso, só para complementar, a MP também criou mais burocracia ainda. Agora vai ter outra declaração eletrônica que os contribuintes que têm benefícios fiscais vão ter que preencher, né? Uma outra burocracia que, inclusive, diga-se de passagem, vai contra o tão referido princípio da simplificação tributária que o próprio governo utilizou como bandeira para sua aprovação. Então aqui de novo, isso não é bem verdade, nós já estamos complicando de novo o sistema, criar outra burocracia, mais problema, mais custo só para gozar um benefício tributário, né? Além disso também permitiu que seja realizado convênios para que os municípios e os estados possam fazer fiscalizações, enfim, tratar de autuações de ITR. Até aí, esse ponto ok. Mas vejam, essa MP que foi criada para supostamente contrabalancear um favor que o governo estaria fazendo por manter a desoneração da folha até 2027, o que diga de passagem não é favor nenhum, isso já existia, eles querem acabar com isso. Ela é muito pior, porque a previsão de arrecadação já é muito maior do que essa previsão de gastos que eles vão ter com essa manutenção da desoneração da folha. E de novo, vamos lá, a desoneração da folha também é uma medida positiva que tinha que se manter de per si. Por quê? Porque ela incentiva a formalização. Então eu também não vou entrar nesse mérito. Resumo, essa MP é um desastre. Eu sinceramente espero que o presidente do Senado e da Câmara devolvam essa MP imediatamente, para que ela não deixe de produzir efeitos. E que caso não façam, que o Congresso analise com rapidez, não fique esperando lá os 120 dias que ela pode gerar efeito para vetá-la, ou seja, não transformá-la em lei, porque isso é um absurdo, inconstitucional. E o caminho, obviamente, é as empresas, as entidades empresariais vão ter que entrar em juízo para ver se consegue frear essa abominação aí que veio ao sistema. Tá bem? O que vocês acham desse assunto aí? Mais um tema complexo que a gente tem que lidar, né? Vamos lá. Não é fácil. Abraço.